vamos ler dos versículos 10 a 17 de Apocalipse 12, que diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, irmãos amados. Que bom estarmos nesse santuário mais uma vez, e louvamos a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui neste lugar. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Temos um moço ali. Ele veio convidado do diácono Nelson, né? Ele está ali. Também temos a nossa irmã ali atrás, outra irmã também. Os nossos visitantes são bem-vindos essa noite, vamos dizer amém? Quem é que vai dar um abraço nesse moço, nessas irmãs aí, dar-lhes as boas-vindas em nome da igreja? Esse irmão Gleison arranja o cartão de boas-vindas, tudo que tem direito. Entrada no céu, é tudo aqui hoje. Você está visitando aqui hoje? Se tivesse, ia ganhar uma entrada para o céu. Mas não está visitando, não ganha. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês aqui nessa noite, no santo e no precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Mauro está lá atrás, lendo a Bíblia. Deus te abençoe aí. Muito bem, irmãos queridos. Nós hoje vamos terminar o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sabia que é fácil? É fácil, não é? É muito fácil. Capítulo 12 nós começamos quarta-feira. Podeis assentar. Pode assentar. Muito obrigado. Tá? Deus te abençoe. Glória a Deus. Capítulo 12 nós começamos semana passada. Os irmãos viram. E esse capítulo fala de uma batalha espiritual, não é? Em que, desde o momento em que Deus fez a promessa que da semente da mulher nasceria um para pisar a cabeça da serpente, o inimigo se levantou com toda a sua fúria e força. E desde aquele instante, ele começou a praticar a sua destruição. E o primeiro alvo do inimigo, logo o casal sai do Éden, já no capítulo 4 de Gênesis, é quem? Abel. Deus aceita a oferta de Abel. Abel fica diante de Deus assim, uma posição. Aí o inimigo falou, vai que é esse aí. Mas não foi Abel, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Davi, não foi Salomão, não foi Sansão. Ele tentou de tudo e de todas as maneiras. Até que veio Jesus, não é? E a Bíblia diz aqui no versículo 5, que a mulher deu à luz um filho, um varão. Jesus nasceu, conforme o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ele nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher,
nascido sob a lei. Jesus, ele veio como varão de Deus, e há de reger todas as nações com vara de ferro. E aí a Bíblia diz que esse filho que nasceu foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus veio, cumpriu a sua missão e voltou. E então, irmãos, agora o inimigo vai continuar a sua luta. Esse capítulo 12 aqui mostra uma batalha espiritual que começou no Antigo Testamento e ainda não terminou. Ainda não terminou. Por que razão ela não terminou? É interessante, não é? Que o versículo 17 diz isso. Olha o que diz o verso 17 aí. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são? Lê aí. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A mulher é Israel. Jesus veio para os que eram seus, os seus não os receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Não é? Está escrito lá. Então, como o inimigo lançou-se contra a mulher, que é Israel, ela acabou dando à luz. O filho nasceu, o filho veio. E aí, né, Israel foi colocado de lado no propósito de Deus, porque rejeitou o Messias. A quem o inimigo vai atacar? Com quem ele vai batalhar e fazer guerra? Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É por isso que nós hoje vivemos debaixo dessa batalha, dessa guerra espiritual. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele disse: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ali ele mostra-nos a armadura de Deus. E aí você olhando para a armadura de Deus, que tem ali em Efésios 6, a partir do versículo 12, você vai descobrir que a armadura de Deus, ela está na palavra. Nada fora nem além da palavra. A armadura de Deus é a palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. A autoridade, a justiça vem pela palavra de Deus. A verdade vem pela palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O capacete da salvação é a palavra de Deus. Então, que armadura é essa? É a tua Bíblia. É a tua Bíblia, meu irmão. Você não tem que ir lá no Museu da Quinta pegar uma armadura antiga, né? Vestir-se dela. Não. Você pode entender muito bem isso aí, quando Davi, ele diante de Saul, fala das suas aventuras, né? Das suas vitórias, das suas conquistas. Aí o Saul fala: muito bem, rapaz, então você é valentão mesmo, você não é mole não. Mas vamos fazer o seguinte: você não pode lutar contra o gigante assim não. Veste a minha armadura nele aí. Aí pegaram uma armadura humana e colocaram em Davi. Já leu isso? Está lá em 1 Samuel 16, 17. Colocaram uma armadura humana em Davi. Né? Uma couraça de ferro, um capacete de ferro, um negócio, Davi desajeitado com aquilo. Falou: pelo amor de Deus, eu não vou ganhar a batalha com esse negócio. Eu não tenho nem como, misericórdia, tira esse trem de mim. Arrancaram aquilo tudo. Mano, arrancaram todas aquelas armas, aquelas coisas, e joga tudo fora. E como é que você vai? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E quem ganhou a batalha? Davi.
E aí vem o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz o quê? Leia aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 4. Quando vier para as 3 Bíblias, porque uma fica no Apocalipse, outra vai para a gente, a outra já vai para Coríntios, e assim a gente roda a Bíblia. 1 Coríntios 10 e 4. 10 e 4, daqui a pouco, 10 e 4 daqui a pouco. Por enquanto é 8 e 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o que está escrito aí? Por quê? Hein? Não, então me perdoe, 2 Coríntios? Então é 2 Coríntios, não é 1, meu Deus. Quando Paulo fala, isso, 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não são armas humanas, mas sim poderosas em Deus, para destruição de quê? De fortalezas. Então as armas dos crentes são outras. Pois bem, o capítulo 12, irmãos, mostra isso, uma batalha espiritual que se trava. E nós falamos aqui na quarta-feira passada, de que o inimigo ele vai se levantar contra Israel de todas as maneiras. E nós vimos aí, né, quando a mulher foge para o deserto, e aqui no final do capítulo 14, foram dadas asas de águia. Isso fala do momento em que o inimigo vai atacar o povo de Deus, depois do arrebatamento da igreja, 3 anos e meio depois, exatamente quando se cumprir Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses 12, 4. Quando o anticristo, ele manifestar-se, o seu lado cruel, o seu lado demoníaco, e se levantar contra o povo de Deus. E ele vai perseguir Israel, e vai acontecer a grande tribulação que Jesus predisse em Mateus 24. Não é? Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. E aí, Jesus deu o caminho. Muito bem. A Bíblia diz no versículo 7 que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Esse momento aqui, irmãos, mostra-nos a hora em que o inimigo será lançado do céu à terra. Hoje, onde está atuando Satanás? Nas regiões celestes ou celestiais. Ele está por aí, ó. Ele está por aí, em volta da terra, perturbando. Não foi isso que ele disse para Deus em Jó? Quando o Senhor perguntou, de onde vem? Foi que ele disse? De rodear a terra, passear por ela. Fico rodeando, tem que fazer desocupado, vadio. Aí fica rodeando. É o que diz lá em Pedro, né? O diabo, nosso adversário, anda ao derredor. Temos que fazer, ele fica sempre por ali, perturbando a gente. Então, nesse capítulo, mostra exatamente também esse momento em que o diabo é lançado à terra. O versículo 9 diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás. Agora, veja uma coisa aqui. Cada nome desse aqui mostra uma natureza do inimigo. Uma natureza do inimigo. Aqui nós temos aqui, ó, o grande dragão. O grande dragão. O que provoca destruição, destruidor. A antiga serpente. Antiga serpente. O apóstolo Paulo fala disso lá em Coríntios. Ele diz, olha, minha preocupação com vocês é que assim como a serpente enganou Eva, lá no passado,
o diabo também vos engane. Qual é o propósito de Satanás com a sua natureza, chamado diabo e Satanás? Qual é o propósito dele? Está aí. Ele diz o versículo aí. Depois de diabo e Satanás está escrito o quê? Enganar. Enganar. Preste atenção nisso, meu irmão. Marque essa palavra e comece a ver. O que é o mundo em que nós vivemos? O mundo é feito de quê? Hein? É de engano. De engano. Mas o diabo está sempre enganando as pessoas, mostrando algo que não é, mostrando uma irrealidade. Ele engana, seduz, ele mostra, brilha e tal. E quem é seduzido por ele está perdido para sempre. Nós não temos sido alvo assim da sedução de Satanás, não temos caído e não estamos. Sabe por quê? Não é porque somos melhores que estão lá fora, não. É porque a misericórdia de Deus é constante sobre nós. A misericórdia. Mas qual é a função do diabo aqui? É enganar. Ele engana as pessoas. Ele engana com a droga, engana com o dinheiro, engana com isso, engana com aquilo. Vai enganando, vai enganando, vai enganando, vai enganando. E as pessoas vivem um engano do diabo. É o que o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui em Timóteo, quer ver? Paulo diz algo aqui a Timóteo, que os homens maus cadê aqui? Eu li esse texto essa semana. Não. 3:13, isso aí, 2 Timóteo 3:13. Eu estava aqui no 3 aqui procurando. Olha o que diz o versículo 13 aí de 2 Timóteo 3. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Preste atenção. Os homens enganadores serão enganados, vivem enganando e sendo enganados. Quem é que provoca toda essa rede de engano aí? Quem é que faz isso tudo? O diabo. Satanás, a antiga serpente, o dragão. Aí ele fica enganando as pessoas. Então nós estamos vivendo esse mundo hoje. O diabo fica dizendo para as pessoas, não, isso aí, a palavra de Deus não é verdade, não foi assim que Deus disse, não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age, enfim. Não foi isso que Jesus falou? Ele tem a mesma história do Éden, cuidado com ele. Cuidado com ele, com a mesma história do Éden. E a Bíblia diz aqui no versículo 9, que ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Seus anjos. Quando Jesus falou sobre o inferno, o que foi que Jesus disse? Que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem são esses anjos aqui que foram precipitados com ele? Os anjos que caíram com Satanás. Por que mostra aqui? O diabo e seus anjos. Porque o diabo na esfera angelical, ele é um querubim. Mas enquanto os anjos são mensageiros. Então ele é o chefe, de toda essa confusão aí. Ele é lançado juntamente com seus anjos. E aí eles vêm agora para a terra. Vêm para a terra. Versículo 10 diz, ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo,
Porque já, olha aí, o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Preste atenção aí. O acusador dos irmãos. Quando você acusa alguém, você está dando lugar a quem? Ao diabo. Quando a gente acusa o outro, a gente está fazendo exatamente o que o diabo gosta. Porque quem acusa é ele. É ele que acusa. Vocês não lembram de Paulo aqui em Romanos 8? Dá uma olhadinha aí, ó. Romanos 8. Paulo fala disso aí. Não é? Romanos capítulo 8, versículo 33. 34 e 35, podemos ler. Olha o que está escrito aí. Vamos ler juntos? Quem? Acusação contra. Qual é a resposta? É Deus quem nos justifica. Só tem um que intenta acusar-nos diante de Deus, que é Satanás, o acusador dos irmãos. Hoje mesmo ele foi me acusar diante de Deus. Ontem ele acusou, amanhã, se Jesus não vier, ele vai acusar de novo. Ele vai te acusar, vai dizer, está vendo lá? Olha o teu filho lá, vem lá. Só que a Bíblia diz, irmãos, que é Deus quem nos justifica. Sabe, é Deus quem nos justifica. E aí você aprende uma lição preciosa aqui. Sabe o que você aprende? Hein? Você não deve viver pecando. Você não deve dar lugar ao diabo. A própria Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Sabe? Lá em Efésios, Paulo fala disso. Não dê lugar ao diabo. Não dê. Sabe por quê? Porque Deus vai te justificar. Quem foi que justificou Jó diante de Satanás? Foi Deus. Não é? Foi Deus. Da mesma forma hoje, Deus quer ter prazer de nos justificar. Sabe? Se você, por alguma razão, por uma tentação, por um ato de fraqueza, alguma coisa que, sei lá, momentânea, alguma situação em que o diabo vai nos acusar, nós temos que ter essa condição espiritual, essa certeza de salvação, de permitir que Deus nos justifique. Porque não é você que vai se justificar, irmão. Não adianta, não adianta. Se eu tentar me justificar, não foi bem assim, peraí, não, eu não estava olhando assim não, você não olhou direito, não. Já viu a pessoa tentando justificar como é que é? Já viram? A pessoa usa todas as palavras possíveis tentando, não, mas não é assim, pera lá, não adianta, tem jeito. Eu e você não vamos nos justificar, não. Aí Paulo disse, sabe quem é que nos justifica quando Satanás vai acusar? É ele. Quando ele vai acusar a mim e a você, o Senhor pode dizer, tudo bem, Satanás, eu sei, eu conheço ele. Ele pode estar nesse momento em fraqueza, mas ele é meu servo. Ele é meu filho. Eu tenho o nome dele escrito no livro da vida. Eu vou enviar o meu espírito para fortalecê-lo. Eu vou enviar os anjos para guardá-lo. Porque os seus anjos darão ordem a nosso respeito, para que nós não tropecemos com o nosso pé em pedra. Então Deus precisa nos justificar, irmãos. É Ele que nos justifica diante do acusador. O diabo é o acusador dos irmãos. O versículo 34 de Romanos 8 diz, quem nos condena? Sabe quem é que nos condena? Sabe não? É o mundo. O mundo nos condena. O mundo está sempre nos condenando. A
Aí o apóstolo Paulo está dizendo, é Cristo quem morreu. Alguém pode dizer que você não merece isso, você não merece aquilo, que você é isso, que você é aquilo. Você, onde é que você tem a garantia? Qual é a sua, o seu refúgio está aqui, ó. Cristo que morreu e ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós. Quando alguém está nos condenando por alguma situação, existe um que intercede por nós diante de Deus. Porque são três situações aqui, de acusação, de condenação e de separação no versículo 35. O diabo nos acusa, o mundo nos condena. E alguma coisa vai tentar nos separar. Aí Paulo diz, tribulação, angústia, perseguição, e vai embora um monte de coisas aí. Não é? Aí nem altura, nem profundidade, e nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos essa garantia da palavra de Deus. E quando o crente conhece a Bíblia, conhece a palavra, ele se sente forte diante das situações. Por que muitos crentes às vezes sucumbem, não resistem, falham, tropeçam, param no caminho? É falta de quê? De conhecer a palavra. A palavra de Deus tem que estar em nós. Foi isso que João disse. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno, e a palavra de Deus está em vós. A palavra precisa estar em nós. É por isso que o crente tem que ler a palavra. Tem que estar sempre de acordo com a palavra. Voltando para o Apocalipse, a Bíblia diz que ele foi lançado na terra. Foi chegada agora a salvação de Deus, porque o acusador foi derrubado. E no versículo 11 diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Quando o diabo vem nos acusar, existe uma coisa, irmãos, que podemos dizer assim, é o principal diante de Deus. É a coisa mais forte diante de Deus para Ele nos justificar. O que é? Está aí, ó, no versículo 11. É o testemunho. É o testemunho. É o nosso testemunho. Viu? Foi o que Deus pôde dar de Jó. Quando o inimigo chegou, falou, tu observaste meu servo Jó? Não é? O que Deus falou de Jó? Já leu? Não tem na terra ninguém, sabe, igual a ele não. Reto, temente, desvia-se do mal, guarda a palavra. De que Deus estava falando ali? Do testemunho de Jó. Do testemunho de Jó. Será que Deus pode dar esse testemunho de nós também? Será que quando o inimigo vai nos acusar, Deus pode dizer, esse aí, capeta, isso aí eu conheço. Isso aí de madrugada está me buscando, rapaz. Isso aí, vez por outra aí, está sempre na minha presença aí. Isso aí não é assim não, rapaz. Está pensando o quê? Não é? Deus tem que ter alguma coisa para dizer de nós, irmão. Sabe? Deus tem que ter algo para dizer de nós. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que nos garante a vitória. O sangue do Cordeiro foi que tirou o povo do Egito. O sangue do Cordeiro foi que nos tirou do mundo. Nós estamos aqui por causa desse sangue. Estamos aqui por causa desse sangue. Sabe?
Sabe, não pense você que você está aqui porque você é bonzinho, porque você merece. Tem algumas pessoas que falam para mim assim, às vezes você fala uma coisa, né? Sei lá, irmão, sei lá, aqui ó, acabei de ganhar isso aqui. Aí a pessoa fala, pastor, você merece. Aí eu digo assim, eu mereço o inferno. Mas por misericórdia, Jesus está me levando para o céu. Ninguém merece nada no plano espiritual. Ninguém merece nada. Ninguém merece coisa alguma. Nós estamos aqui por causa do sangue do Cordeiro. Se Jesus não derramasse o seu sangue ali naquela cruz, se não fosse uma obra perfeita, completa, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. A salvação é algo glorioso, é algo precioso de Deus. E é um privilégio ser salvo, é um privilégio ser salvo. Eu tenho dito aqui, vou morrer dizendo, crente é para ser a pessoa mais alegre do mundo, mais feliz do mundo, mais nariz empinado do mundo, sabe, fica assim, ó, detalhe, feliz, alegre, rindo. Mas por quê? Porque eu ia para o inferno, agora estou indo para o céu, aleluia! Mas a gente encontra um bando de crente cabisbaixo, atribulado. Que tem, minha aluna, o problema é que o irmão não me deu a paz do Senhor. O pastor falou, o pastor não olhou para minha cara. Eu fui na igreja, ninguém ligou para mim. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Se tu quiser me dar a paz do Senhor, tu me dá. Se não quiser, tu não me dá. Se tu quiser, tu aperta a minha mão. Se não quiser, tu não me aperta. Eu não estou nem aí para esse negócio. Eu posso dizer como disse João, eu sei em quem tenho crido. Mas quem não sabe, fica por aí. Que foi? Irmão Amaro olhou para mim de cara feia. Mas por quê, irmão? Você foi lá perguntar ele por que ele está de cara feia? Não, ele está com a cara feia. Vai lá e pergunta por que o senhor está de cara feia. Sabe o que é, irmão? Estou passando mal. Eu estou com o fígado aqui, ó. Só Jesus, eu estou, irmão. Ai, Jesus, é meu fígado, irmão. Por isso que ele está de cara feia. E você achando que a cara feia dele é por você. Misericórdia. Aí a pessoa chega assim, não te sauda, não aperta a tua mão. Ai, meu Deus, nem me saudou, nem apertou minha mão. E você devia dar graças a Deus que o irmão não apertou a tua mão. Porque ele veio com essa mão, não sabe de onde, ele está agitando, apertar a tua, para não te contaminar, seu atribulado. E você reclamando que não apertou a tua mão. Ai, Jesus! Eu aguento um crente desse, Joel? Não aguento. Deus querendo nos justificar. É Deus quem nos justifica. Venceram pela palavra do testemunho. Mas que testemunho? Nós temos que ter algo, irmão. Nós temos que ter testemunho nessa terra. Sabe? Enoque foi trasladado por quê? Lá em Gênesis 5. Por quê? O que diz de Enoque? Nunca leu? Vamos ler. Jesus tem misericórdia. Gênesis 5. Isso. Muito bem. Não é o 5? É o 5. Eu acho que é o 5. Aqui, ó. Cadê o abençoado Enoque? Versículo 22. Andou Enoque com Deus. Foram os dias de Enoque. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aí nós temos a referência de Enoque. É aqui em Hebreus 11, vamos lá. Olha o que Hebreus fala de Enoque aqui. Hebreus 11, vamos ver aqui. Hebreus capítulo 11. Cadê tu, Hebreus? Hebreus 11, quando fala de Enoque, diz aqui, ó, versículo 5. Hebreus 11, 5.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Bom, agora, antes da sua trasladação, o que a Bíblia diz aí? Alcançou o quê? Testemunho de que agradara a Deus. O testemunho de vida de Enoque agradou a Deus. O testemunho de vida de Enoque agradou a Deus. Aí eu olho para a minha vida, que testemunho tem a minha vida para agradar a Deus? Que testemunho tem a minha vida? Apocalipse 12:12 diz, 11:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O que Jesus disse sobre amar a vida? Quem lembra? Quem lembra? Quem amar a sua vida vai perder. Vai perder. Tu vai perder, irmão. Ah, mas eu amo tanto minha vida, essa minha vida, porque é minha vida, porque eu sou dono da minha vida, é minha vida com a vida. Vai perder. Tu vai perder. Quem amar a vida, perde. Agora, quem aborrece a vida por amor a Cristo? Hein? Bem. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. Ah, mas eu amo a vida. Vai perder. Aborreço a vida. Vai ganhar. O que é amar a vida? Hein? É fazer tudo o que a vida nos convida. Não é? Tudo, irmão. Tudo. A gente não fala. Gente não fala, não vivo aqui falando, mas hoje é um dia bom de falar. Tem crente que basta ter um joguinho de futebol, não sei o que ele deixa a igreja e vai para o jogo. Tem crente que basta uma festinha, não sei o que, onde é a festa, larga a igreja e vai para a festa. Tem crente, tudo é motivo para não vir na igreja, não aparecer, tudo é motivo. Esses são os tais que estão amando a sua vida. São os tais. Ah, mas então tem que ir? Tem. Ah, mas então eu não posso? Não pode. Você quer ter uma ideia mais ou menos disso? 1 Coríntios 11. Vamos para lá. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia mostra tudo, irmão. Não deixa ninguém enganado. A Bíblia não engana ninguém. É a gente ler a palavra. Acho que é 11. Se não for 11, deve ser qualquer coisa aí. Ou 7. É 1 Coríntios 7. 7 é 11. 1 Coríntios 7. Versículo 29 a 31. Olha o que diz aí. Você que ama a vida. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. É como se não tivessem. Porque tem gente que só misericórdia, não pode ver uma mulher. Jesus tem compaixão. Tribulado. Os que choram, olha o que diz no verso 30, os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, hein? Como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. É você ter, mas não ficar agarrado. Sabe? Os que folgam, como se não folgasse, quer dizer, você não botar a sua esperança naquilo ali.
Entende? Viver em função da alegria, do folgueiro, da satisfação. Porque tem gente que vive só em função disso. Não vive atrás de festa, e tal, aquela coisa. Então a Bíblia está orientando aqui, ó. Os que choram como se não chorassem. Não dá nem para chorar, não. Que folgam como se, que compram como se não possuíssem. Sabe? Você comprou algo, acabou de comprar a sua casa, lutou, acabou de comprar. Não fica agarrado, não. Já faz logo uma segunda chave, logo uma segunda cópia da chave e já deixa pendurado com um bilhetinho. Anticristo, estou indo para o céu, fica com a casa. Já deixa logo lá. Fica agarrado com a casa, não. Não é? Pela misericórdia de Deus, essa semana eu estou me mudando daqui já para a casa ali do Pechicha, pela misericórdia de Deus. Não é? Estamos terminando ali, estamos carregando. Cada dia eu carrego uma caixinha, igual uma formiguinha. Não é? Domingo a gente vai agradecer a Deus aqui, a vitória, enfim. Hein? Em frente ao portão do cemitério. E eu já fui no cartório ali, do tanque ali, já fiz o papel, está em aberto, viu, irmão? Botei lá, procurei o escrivão, falei, ó, bota aí a casa, Rua Samuel das Neves, 888, casa 8, e tal, não sei o quê, medindo tanto, assim, calvenaria, revestida de azulejo, pintada e tal. Essa casa, após o arrebatamento, ficará para. Eu quero ver quem quer ir lá para preencher o papel para ficar com a casa. Você quiser ficar, pode procurar o tabelião. Tem uma casa aí em aberto aí que o pastor quer dar. Tem, você quer? Quero. Bota o teu nome lá. Porque quando eu escutar uma trombeta, eu estou rapando fora. Entendeu? Quando eu escutar um negócio que é isso? É um arrebatamento? Já fui. Mas a casa eu deixo para quem quiser. Entendeu? Tem que ficar, irmão. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. E os que usam desse mundo, olha o verso 31. Como se dele não abusar. Não abusa, não. Usa, mas não abusa. Não é? Usa, mas não abusa. O que é usar o mundo? É o sistema, coisa que está aí. Você pode ver um filme? Pode. Sei lá, vou ver o filme, vou lá ver, vai lá. Mas tem gente que vê 1, vê 2, vê 3, vê 4, 5 horas da manhã está vendo filme. Não é? Viciado. Outros são viciados agora em internet. A internet viciou todo mundo. Já está rindo à toa. Gente fica de madrugada na internet, nunca orou de madrugada, nunca ajoelhou de madrugada, nunca pediu nada a Deus de madrugada, mas na internet ele está lá. E quer ir para o céu, um tribulado desse. Quer ir para o céu. Quer ir para o céu. Não é? Nunca orou de madrugada, nunca. Comprou um computadorzinho, 3 horas da manhã ele está lá. Por que antes, 3 horas da manhã, tu não dobrava o teu joelho? Hein? Está abusando. Aí a Bíblia diz, você usa, mas não abusa, rapaz. Vive uma vida na presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porque a aparência, porque o mundo vive de aparência, irmão. Não se engane, não. O mundo vive de aparência. Tudo é aparência. Tudo é aparência. Tudo. Tudo isso aí vai ficar. Eu já falei aqui uma vez, vou dizer de novo, nunca meça você por alguém lá de fora. Nunca. Eu já contei aqui a experiência que Deus me deu, não já? Quem lembra? Do elevador. Irmã Ana lembra. Só ela que lembra? Meu Deus. Mais uns 3 lembram. Tu também lembra, irmão?
Rapaz, viu? Eu trabalhava lá na Rio Branco da Vida, numa empresa de engenharia. Na hora do almoço, acabei ficando para trás, e quando eu cheguei no corredor, lá na Rio Branco 120, aí estava toda a diretoria da empresa. Ali era uma mistura de alemão com inglês, com americano, com japonês, com francês. Era um consórcio. Era um projeto eu nem lembro agora, era um negócio grande de mineração misturado com um monte de coisa. E eu trabalhava ali, com a turma. E quando eu cheguei, me deparei com aqueles diretores, os donos da empresa, os engenheiros, os doutores. E eu me lembro que eu fiquei quietinho no meu canto, o elevador abriu, e um deles fez assim. Aí eu fui lá pro cantinho do elevador, fiquei bem no cantinho, assim, colhidinho. Entrou aquele monte de homem de gravata, de terno, de tudo tem direito. Eu lá no cantinho olhando assim, eu não sei que andar da vida, eu só sei que no momento eu ouvi, igual você está me ouvindo, o Espírito de Santo dizer para mim: você vale mais do que todos eles. Você vale mais do que todos eles. E eu queria esconder o meu rosto, porque as lágrimas vieram fortes. Eu ouvi aquela voz de: meu Deus, você vale mais do que todos eles. Eu nunca esqueci isso, irmão. E a gente fica, olhando para a pessoa lá fora. Aí vê um camarada, não sei o quê, puxa, esse camarada aí, esse homem aí, ó para você, rapaz. Esse homem aí, se não se arrepender e se converter, vai lá para as profundezas. E você que não é nada, aparentemente aí, você fielzinho ali no seu sofrimento, na sua agonia, vivendo fielmente em Cristo Jesus, enquanto é um ozão, vai lá para baixo, você vai lá para cima. É por isso que a Bíblia diz, irmão, para a gente maneirar, entender essas coisas aí. É o que diz aqui Apocalipse 12, versículo 11. Venceram pelo sangue, pela palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. Não amaram. Viveram uma vida na presença de Deus, uma vida tranquila, uma vida abençoada. A Bíblia está cheia de exemplos, cheia de exemplos. Então a gente tem que ler a palavra para entender. Aí no versículo 12, diz assim: pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando Deus está dizendo isso na sua palavra aqui, esse pouco tempo, irmão, dentro do contexto aqui da perseguição, dentro do contexto de grande tribulação, o diabo só tem mais 3 anos e meio. Porque logo em seguida, 3 anos e meio, depois dessa batalha aqui com a mulher, que vai perseguir a mulher, 3 anos e meio depois vai se cumprir Apocalipse 19, versículo 11. O Senhor vem nas nuvens do céu, e aí ele vem para vencer por Israel. E no capítulo 20, versículo 1 de Apocalipse, diz que viu um anjo forte do céu, com um cadeado na mão, e ali ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Por 1000 anos. O diabo sabe, ele sabe, que vai chegar a hora dele ser preso. Ele sabe que vai chegar a hora dele ser amarrado. Ele sabe que ele vai passar 1000 anos numa prisão. Ele sabe
e quando sair dali 1000 anos depois, Apocalipse 20, versículo 8 e 9, ele vai sair para enganar os que habitam na terra, porque essa é a sua natureza, enganar. E ele ainda vai juntar um monte de gente contra Israel, mas aí cai fogo do céu, acaba com a festa e o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Foi aí que Jesus disse que este lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para ele. Mas por que as pessoas vão para lá? Qual é o artifício que o diabo usa para levar as pessoas para o inferno com ele? O engano. O engano. O engano. Não. Ele engana os moços, as moças, com as riquezas, com as belezas, isso com aquilo, engana o outro com dinheiro, engana o outro com isso, vai enganando, e as pessoas vivem disso, de engano. Por fim, o diabo engana, não é? Porque o pessoal aí fora, quando você pergunta se ele sabe para onde vai, fala assim, não, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que eu mereço, Deus é que vai, ele pera, porque Deus é isso. Aí o outro acha que dando esmola vai para o céu, o outro acha que fazendo isso também vai. Tudo engano de Satanás. No final essa turma vai se achar dentro do lago de fogo. Tá bom. Porque a Bíblia, ela tem graça, ela tem misericórdia até o momento do juízo final. No juízo, Apocalipse 20, a partir do versículo 10, 11, a Bíblia diz que Deus vai estabelecer o juízo final, e ali está escrito, quem não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí acabou. Aí não tem mais jeito, aí não tem mais salvação. Por isso que a gente tem que começar a entender o projeto de salvação de Deus. Sabe? Começar a entender. Eu fico vendo crente que, sei lá, hoje em dia são uns crentes que, meu Deus, chove, não aparece, esfria, não aparece, esquenta, não aparece. A igreja, hoje, o templo tem que ter ar-condicionado, tem que ter cadeira, tem que ter carpete, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Se não tiver, não, vou para aquela outra igreja ali, que ali é melhor. Claro. Tem que ter estacionamento, se não tiver, meu Deus do céu, ninguém vem de ônibus. Aí você vai com as roças da vida aí, ó. Lá no meio da roça, aí vem aqueles irmãozinhos de charrete, de bicicleta, não sei de onde, a pé. E a gente aqui numa mordomia medonha. A Bíblia diz, não amaram as suas vidas até a morte. É isso aí, irmão. É isso que é o capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12 fala disso. Ele vai atacar a mulher que vai fugir. Nós falamos disso quarta-feira passada, do lugar que Deus já preparou. E o versículo 17 termina dizendo, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Perseguir o povo de Deus. Perseguir o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Irmão, não sabia que o diabo estava me perseguindo. Mas não liga para isso não, irmão. Não esquenta a sua cabeça. Tem crente que fica preocupado com o diabo. Não é? Eles ficam preocupados com o diabo. Quarta-feira que vem é Natal. Todo mundo aqui para o Natal. Na outra quarta é o quê? É 30, 31 é o quê? Então já é primeiro. É 20 e pouco. Já é 31? É dia 30, né? Então dia 30 a gente vai para o capítulo 13. Tá bom? A gente vai para o capítulo 13. Mas
tem gente, irmão, sabe, que fica aí preso com essas situações da vida. E nós precisamos entender pela palavra de Deus, compreender pela palavra de Deus, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não tem que ler a Bíblia e ficar com medo do diabo, ler a Bíblia e ficar com medo do juízo, ler a Bíblia e ficar com medo. Não! O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 10 que essas coisas foram escritas para aviso nosso. É Deus nos avisando, é Deus nos orientando, é Deus nos dirigindo. Entende? Então, vamos ficar com a palavra de Deus.